amigos, estamos ao vivo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com meu caríssimo Ravel Pinheiro. E vou falar logo para vocês que o clima, assim, não está muito favorável, não. Eu diria aí, para a análise do nosso querido Ravel Pinheiro. A gente está nessa live, Ravel, comandada por nosso querido Gabrielzito Costa. E a gente vai falar dessa partida da 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, onde o Bahia acabou não conseguindo vencer a equipe do Juventude e acabou ficando com um 1-1 em gols marcados aí por Gabriel Tagliari, pelo Juventude, e por Ademir, né? Um belo gol de Ademir. O gol que eu acho que demonstra aí duas questões. A qualidade técnica embarcada na equipe do Bahia e também o motivo de Ravel estar chateado por conta do resultado. É bem verdade, Ravel, que a gente está falando de uma partida onde o Bahia já entrou garantido, inclusive, na Libertadores, isso falando matematicamente. Mas o que a gente vai analisar aqui vai muito além disso, porque eu acho que a gente já dava a participação do Bahia na Libertadores como favas contadas. O que a gente estava mirando efetivamente era a participação direta do Bahia na fase de grupos. Portanto, meu caro Ravel Pinheiro, imagino que esse seja o motivo de você estar chateado aí com esse empate, esse tropeço do Bahia diante do Juventude. É exatamente isso, Celso. Boa noite para você, meu amigo. Boa noite para Gabriel, que está na direção dessa live, para todo mundo que já está chegando aí. Deixa o like, ativa as notificações e faz o 45 chegar para mais gente. Por favor. A gente está vivendo agora esse momento de confirmação do Bahia, a sua 5ª participação na Copa Libertadores, a 2ª consecutiva, de uma maneira mais protocolar, né, Celso? A gente já tinha uma ideia há muito tempo de que o Bahia conseguiria chegar, afinal de contas, até no momento onde a equipe oscilou nesse Campeonato Brasileiro, ela não esteve fora da zona de classificação à Libertadores, né? E à medida em que o tempo foi passando, se abriu mais uma vaga com os dois clubes brasileiros, né, Palmeiras e Flamengo, disputando a final também do torneio desse ano, final que vai acontecer amanhã, sábado, né, para quem está consumindo esse conteúdo na sexta-feira. Então, dava ali também uma margem de segurança maior para um time que oscilou pouco esse ano, né? A performance não variou tanto. Então, uma prova disso é que o Bahia, apesar de todos os pesares, construiu também a sua melhor classificação em termos de pontos ganhos, né? Nesse ano também, são 57 pontos com o empate de hoje, é a melhor campanha da história do Bahia. Acabou de superar, né? Exatamente. No ano passado, a título de comparação, Celso, a classificação à Libertadores chega na última rodada com um triunfo sobre o Atlético Goianiense e o Bahia chegando à marca de 53 pontos. Então o Bahia pavimentou um caminho muito bem consolidado para chegar a essa confirmação de hoje. Então a classificação era muito esperada. Como eu disse, 5ª participação do Bahia na Libertadores será no próximo ano, em 2026. Com isso ele abre mais uma de vantagem em relação ao Fortaleza, o segundo clube aqui da nossa região que tem mais participações, com 3. Então esse resultado, na verdade essa confirmação veio ontem, né, a partir do momento em que o Fluminense, adversário direto do Bahia em relação à classificação para a fase de grupos imediata, venceu o São Paulo e com isso eliminou qualquer possibilidade dos clubes que estão ali atrás chegarem à mesma pontuação do Bahia. Então, sem entrar em campo, o Bahia consegue essa classificação, Celso, mas hoje ele fez questão de, com o desempenho em campo, mais uma vez jogando fora de Salvador, fez questão de azedar o sabor dessa classificação para o seu torcedor. Porque acredito eu que boa parte da torcida do Bahia esperava ter hoje não mais do que a celebração, não somente a celebração da confirmação da classificação, Celso, mas um gesto claro de que essa classificação não acomodou o time e despertou na própria equipe a possibilidade de compreender a importância do jogo de hoje para o objetivo de não ter que jogar as fases preliminares da Libertadores, né? Algo que incomodou muito o Bahia esse ano em termos de calendário, incomodou muito o Bahia em termos de logística, mas não parece ter incomodado o suficiente para que os atletas entendessem, né, quanto de disposição, de concentração, de energia tem que se colocar em partidas como a de hoje, né?
contra o vice-lanterna da competição, ainda que houvesse chances remotas de permanência para o Juventude antes da partida de hoje, mas era o vice-lanterna da competição, e o Bahia desperdiçou uma grande oportunidade de se manter mais vivo nessa briga que agora ganha um contorno de dificuldade ainda maior, Celso. E aí, em razão disso, o torcedor do Bahia, naturalmente, apesar da confirmação da classificação, na noite dessa sexta-feira se encontra muito chateado. Meu caro Ravel, eu vou fazer uma pergunta que é cruel, perdão, mas que é preciso ser feita, porque o que acontece, meu irmão, com o Bahia longe de Salvador? O que acontece com esse time que é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, mas que não consegue superar o vice-lanterna numa partida obrigatória, né? Numa partida que a gente brinca aqui com a expressão conta de luz, né? Era uma conta de luz que o Bahia precisava pagar. O que acontece com o Bahia de Rogério Ceni que não consegue superar esse obstáculo geográfico, meu irmão? Eu penso, Celso, que existem microdetalhes nas partidas fora de casa do Bahia que explicam o que acontece, evidenciam o que acontece. E se eu tivesse que definir em uma única palavra, em um único adjetivo, o que falta ao Bahia quando joga longe de Salvador, falta mentalidade. Acho que falta o Bahia ter capacidade de compreender a posição que ele ocupa, a faixa de tabela que ele briga, a compreensão de que o Bahia não pode simplesmente viver do desempenho em Salvador, até porque derrotas podem acontecer, como aconteceu contra o Fortaleza, Exatamente. 2 rodadas atrás, e também porque times que disputam essa faixa de tabela, invariavelmente, Celso, precisam ter um desempenho melhor do que o Bahia vem tendo fora de Salvador. Para a gente ter uma comparação mais direta, eu falava há alguns dias nas minhas redes sociais que o Bahia não ganha uma partida fora de casa desde 16 de agosto, quando venceu o Corinthians por 2-1. Quer dizer, já são quase 4 meses, né? 3 meses e alguns dias em relação ao último triunfo. De lá para cá, 2 empates, várias derrotas, uma postura muito sempre complacente, independente de qual seja o adversário. Se o Bahia joga contra um time de cima da tabela, se joga contra um time de baixo, como hoje foi com o vice-lanterna, em várias ocasiões o Bahia se aproxima demais da derrota, e para mim é uma mudança de mentalidade, uma falta de postura, uma falta de atitude, uma desconcentração geral, e eu diria que também uma admissibilidade da derrota, sabe, Celso? Quando você pega momentos como o de hoje, onde o Bahia, ainda precisando vencer o jogo, ainda com um placar não tão favorável, né, um empate que naquele momento não satisfazia as pretensões do Bahia, e você vê Rogério Ceni substituir o principal jogador, que até a gente compreende a necessidade de substituí-lo, né, por questões físicas, né, o Everton Ribeiro, ele substitui por Eric, que é um volante, ele escancara para o torcedor que existe uma mentalidade conservadora diante do que o Bahia faz fora de casa, que não condiz com aquilo que o Bahia deveria fazer fora de casa, tá? Eu acho que é contraproducente você imaginar um time que precisa vencer, tirar um jogador da qualidade, da técnica, da plástica que Everton Ribeiro tem, para colocar um jogador que tem naturalmente características mais defensivas, de preenchimento de espaço, e que naturalmente também, pelo atleta, pelas características do atleta, sem desmerecê-lo, dificilmente vai encontrar, Celso, um passe vertical, um passe qualificado, aquele passe que a gente costuma dizer, dentro das expressões modernas do futebol, que rompe linhas, né, que abre defesas. Então, dificilmente o Rogério faria esse tipo de mudança na Fonte Nova. A torcida ia cair de pau em cima dele. Mas em Caxias hoje, e em várias outras ocasiões da temporada, ele se sentiu muito à vontade para fazer, o Bahia se sentiu muito à vontade para abraçar a pobreza de alguns resultados que poderiam ser diferentes. Eu digo isso porque nem sempre o Bahia vem de fora de Salvador com uma derrota, mas vem com empates que não fazem parte da grandeza da campanha que o Bahia faz. Ou seja, não é que o Bahia tenha andado para o lado, como um comentarista chegou a fazer essa observação no início dessa semana, mas é que faltou ao Bahia ter a consciência de que mais passos poderiam ter sido dados para frente se o Bahia não tivesse empatado com o Juventude hoje, se o Bahia não tivesse empatado com o Sport na Ilha do Retiro, inclusive nessas 2 partidas correndo o risco de perder para esses 2 times. Se o Bahia não tivesse empatado contra o Fortaleza no momento em que o Fortaleza estava muito mal no campeonato. Então são vários momentos, Celso, são várias partidas longe de Salvador,
onde o Bahia não performa desempenho para ser digno de uma colocação melhor do que aqui se encontra. E isso talvez seja o principal ponto de revolta, de indignação do torcedor que, se por um lado está satisfeito com mais uma classificação à Libertadores, e eu me incluo nele, por outro lado, sente que o Bahia se limitou. O Bahia, em alguns momentos, sabotou a sua própria participação no campeonato ao não entender que a mentalidade poderia ser diferente do que apresentou, principalmente jogando longe dos seus domínios. Eu percebo, meu caro Ravel, que você de fato está bastante chateado aí com a performance do time, principalmente se a gente focar na partida de hoje, nas escolhas de Rogério Ceni, e talvez a gente esteja percebendo algo que vai para uma camada um pouco mais fundo, né, do que o que a gente consegue analisar nesse primeiro momento, que é a recorrência, né, dessa postura e dessas decisões, né? Dito isso, meu querido Ravel, eu queria saber o que, se de fato a repetição, né, desses tropeços contra esse Juventude fora de casa, contra o Sport na Ilha do Retiro, contra o Fortaleza na Arena Fonte Nova, e aí a gente está falando dos virtuais rebaixados, né, para a Série B de 2026, e o Bahia, o Fortaleza, a gente só está fazendo aqui um asterisco, porque o Fortaleza meio que ganhou uma sobrevida a partir do triunfo conquistado na Fonte Nova sobre o Bahia. Então, o que está muito claro é que o Bahia tem demonstrado dificuldades de vencer fora de casa, mesmo quando se trata dos adversários mais fracos. Eu acho que é um pouco disso que a gente está falando, a soma dessas frustrações aí ao longo dessa temporada, dessa campanha na Série A, meu irmão? É exatamente isso, meu amigo, porque é mais ou menos o que eu tinha dito, né, agora há pouco. Assim, quando um time se sabota, fica aquela sensação muito ruim no torcedor, porque não é aquela questão de você perceber a entrega ao máximo, né? Eu acho que, por exemplo, o Juventude, que nesse momento está tendo seu rebaixamento selado, o Santos acaba de abrir o placar na Vila Belmiro, e com isso o Juventude está sendo matematicamente rebaixado aqui. Eu acho que o torcedor do Juventude, ele não saiu hoje do Alfredo Jaconi com a sensação de que o time poderia ter entregado mais, sabe, Celso? Mesmo tendo saído atrás do placar. Mesmo tendo saído atrás do placar. Eu acho que o torcedor do Papo, como o time gaúcho é conhecido, fica com a sensação de que o Juventude tem limitações técnicas e que do outro lado há um adversário superior tecnicamente. Mas que dentro das perspectivas que se tem um time que ocupa a vice-lanterna do campeonato, que está jogando no limite das suas possibilidades matemáticas, a Juventude entregou tudo que poderia entregar, deixou tudo que poderia deixar. O mesmo não se pode dizer do Bahia. O mesmo não se pode dizer de 9 dos 11 atletas titulares que entraram em campo hoje, Celso. Então o torcedor, ele fica indignado, ele fica revoltado com a postura, não é com o resultado. O resultado, ele é um elemento acessório a tudo isso. Aliás, eu diria que é uma consequência. Né? Exatamente. Perfeito. É uma consequência de uma subentrega. É uma consequência de uma postura tão diversa do que esse time costuma entregar. Porque, assim, para a gente não dizer aqui que a gente não avalia as performances positivas ou levanta aqui os pontos positivos em relação a esse Bahia, esse tricolor, esse Bahia, joga contra o Bragantino em Salvador e não desiste. E consegue buscar um gol nos acréscimos para poder vencer a partida. Agora, por que esse espírito, por que essa postura não viaja para fora de Salvador? Não embarca, né, velho? Por que não embarca junto, entendeu? Por que não acompanha? Então, eu acho que a indignação, a revolta do torcedor, o qual eu me incluo, Celso, ela está associada ao fato de que o Bahia se limita. O Bahia não entrega tudo, o Bahia não deixa tudo. Você a avaliação Ravel, dos atletas aqui vai dizer isso. Desculpa lhe interromper, meu irmão, mas você Tranquilo, acha que isso tem a ver? Porque quando a gente percebe um padrão, a gente precisa levantar questionamentos para ver qual a melhor resposta que se encaixa para começar a ter uma teoria mais plausível, né? Você acha que diante dessa repetição, dessa falta de compra de passagem para esse ímpeto
do Tricolor de Aço na Arena Fonte Nova em relação às partidas longe dos seus domínios. Você acha que isso é algo que faz parte da estratégia de campeonato do Bahia de Rogério Ceni? Não, não acho, Celso. Eu acho que é algo que é como se, de alguma maneira, se admitisse o fracasso de uma forma implícita. É como se não houvesse dentro do clube um fator motivador suficiente para transmitir para os atletas a importância de repetir fora de casa a postura que o time tem em casa, porque você não controla o resultado, mas você controla a sua atitude, ok? Então, assim, eu fico com a sensação que, na verdade, Rogério não consegue, por mais que ele discurse, porque as últimas coletivas que ele tem dado, Celso, ela evidencia que ele não está satisfeito com a postura do time. Ele não é um negacionista em relação aos elementos que acontecem, sabe? Ele não chega, e assim, sendo bem sincero, ele não tem a cara de pau de chegar para o torcedor, de chegar num ambiente qual for, né, de comunicação, e chega para o torcedor para desmentir aquilo que nós estamos vendo com os próprios olhos. Ele não fala que o Bahia, por exemplo, é o mesmo Bahia dentro e fora de casa. Ele não brinca com a realidade. Ou seja, ele admite que existe. Só que ele não consegue, simplesmente não consegue fazer com que essa realidade ela mude, tá? O Bahia continua sendo o mesmo há muito tempo, desde que se admitiu isso. Eu acho que a primeira vez que ele falou mais claramente sobre isso foi, salvo engano, foi no primeiro jogo após a vitória contra o Corinthians, porque o resultado não pode enganar. O Bahia também não fez uma grande partida naquele dia, mas até soube sofrer, soube se defender e acabou vencendo. Mas não fez um grande jogo. E aí no jogo seguinte, mais uma vez, não jogou bem, perdeu. E foi naquela primeira vez ali em setembro, final de agosto, onde ele admite que o time não joga da mesma forma, não compete da mesma forma. E de lá para cá, nada mudou. Então, o grande problema, eu acredito que não está associado a você não entender que isso acontece. É você não saber, você sabe que tem a doença, você tem um diagnóstico, mas você não sabe empregar o tratamento, não sabe empregar o remédio, não sabe conseguir a cura. Celso, e assim, sendo bem sincero, não é agora que vai conseguir. O Bahia tem mais um jogo fora de casa, contra um adversário muito mais difícil do que o que foi hoje, que vem embalado, que está numa perspectiva também de disputar a fase final de Copa do Brasil, e é muito difícil imaginar que o Bahia vai conseguir jogar bem contra o Fluminense, como não joga bem fora de casa já há algum tempo, pelo menos de maneira homogênea, né? Vamos excluir aqui os 15 minutos iniciais da partida contra o Atlético Mineiro, os 45, na verdade até pouco menos que isso, minutos finais da partida contra o Internacional em Porto Alegre. Há muito tempo o Bahia não faz uma partida majoritariamente boa, jogando longe dos seus domínios, Celso. E não será em 2025 que a gente verá isso, provavelmente. E mesmo nesses confrontos que você citou, como por exemplo do Internacional, há também conjecturas de confronto, né? Como o fato de o Internacional estar na frente ali do placar e permitir que o Bahia também se impusesse, né, territorialmente dentro da partida. Mas concordo integralmente aí com a análise do nosso querido Ravel Pinheiro em relação a esse primeiro aspecto que a gente precisa analisar. Meu caro Ravel, deixa eu mandar um abraço aqui para nosso caríssimo Gabriel Costa, que é o diretor da nossa live. Salve, salve, Gabriel. E um abraço também para todo mundo que está nos acompanhando ao vivo, deixando mensagens, deixando superchats. Você fica à vontade. Vamos trazer todos os superchats aqui para a nossa tela. Deixa eu também dar um abraço aqui, meu caro Ravel, nos nossos amigos da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável e a Bet também do 45 minutos. Muito importante destacar essa questão da Bet do jogo responsável, né, que é o fato de a Bet Nacional ter, inclusive, encabeçado, né, esse perfil, essa postura diante da importância de entrega dessa mensagem para o público, né, que gosta das apostas. Muito importante você não tratar isso aqui como uma receita extra ali do orçamento, do seu orçamento. Pô, vê ali com responsabilidade o que cabe a você mensalmente, tá? Deixar aí dentro desse hobby, dentro dessa atividade, né?
mas sempre com muita responsabilidade, sempre com muita cautela, tá bom? Então, um abraço aí aos nossos amigos da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Agora, meu caro Ravel, a gente mergulha na nossa análise do que rolou dentro de campo. O Mas Bahia antes, meu amigo Celso, deixa eu aproveitar só o momento dos abraços ainda, para Claro, meu mandar um irmão. abraço para a galera do Clube 45. Hoje a gente teve uma adesão nova aqui de um torcedor do Bahia que me procurou nas redes sociais, o Alisson, para quem eu também mando um abraço. Um É muito abraço, legal Alisson. ver o nosso projeto se expandindo, mais torcedores aqui do Bahia também fazendo parte, ocupando também um pouquinho o grupo. O grupo tem muito torcedor do esporte, muito torcedor do Santa, do Náutico, torcedores do Fortaleza, do Ceará, do Bahia, do Vitória. Então é muito legal ter essa comunidade. Eu que vez ou outra também interajo por lá. E quem quiser fazer parte, tem um QR Code aí embaixo do meu vídeo. Então, apoia.se/podcast45 e um abraço fraterno em toda a galera. Vocês são massa demais. Um beijo no coração da galera do 45 Minutos e um beijo também no coração do Ravel. Ravel, você é um cara massa. Vamos lá agora tocar o barco para a nossa leitura do confronto, tá? E aproveito também para destacar que a gente vai fazer, tá, análises de rodada dentro da nossa programação. Por exemplo, vou fazer uma partida, né? Vou fazer um pós-jogo com o Thiago Minhoca no domingo, onde vamos analisar muito além do compromisso do Ceará, né? Contra o Cruzeiro. Aliás, esse vai ser o do Fortaleza, muito além do compromisso do Fortaleza. A gente vai falar de como esse jogo do Fortaleza ele se encaixa dentro do nosso raio-x, do nosso acompanhamento rodada a rodada, porque é a partida que vai deixar o Fortaleza em pé de igualdade em relação ao número de jogos nesse Campeonato Brasileiro, um time que foi bastante prejudicado, inclusive, pelo adiamento de partidas ao longo dessa Série A, critério que fica ao bel prazer da Confederação Brasileira de Futebol. Agora, meu caro Ravel Pinheiro, vamos seguir com a análise de confronto. O que é que a gente pode falar dessa partida, onde o Bahia conseguiu, como eu falei na abertura ali do nosso programa, mostrar a sua qualidade técnica embarcada no primeiro gol, né? É um gol de toques rápidos, é um gol de pensamentos à frente aí dos marcadores, e um gol de muita qualidade técnica também de Ademir, né? Naquela finalização já característica. O que é que a gente pode destacar aí dessa partida, onde o Bahia mais uma vez conseguiu sair à frente do marcador, mas acabou cedendo espaço e acabou cedendo o empate para uma equipe que está dentro da zona de rebaixamento, que possivelmente vai ter o rebaixamento confirmado ao fim da rodada? Pois é, meu amigo Celso. O Bahia que fez hoje sua 79ª partida na temporada, né? O time que mais jogou até o presente momento, pode ser ultrapassado apenas pelo Fluminense no futebol brasileiro desse ano. Caso o Fluminense avance às finais da Copa do Brasil, chegará a 82 jogos. O Bahia vai encerrar com 80 e o Fluminense já possui aí 80 partidas garantidas também. Então, é um time que jogou muitas partidas ao longo do ano, mas que, apesar de fazer essa ressalva, eu não acredito a parte física, o desempenho abaixo do Bahia hoje. O Bahia não pareceu ser um time que tenha sentido tanto fisicamente o deslocamento, a viagem e a intensidade do jogo. Para mim, faltaram outras coisas nesse Bahia, que até começa o jogo bem, né? O Bahia que foi a campo com Ronaldo, com o retorno de Gilberto, a lateral direita, ele que havia ficado no banco de reservas no jogo anterior. Com a dupla de zaga, Gabriel Xavier e Canu, essa dupla de zaga que foi titular no ano passado, mas que nesse ano, pela lesão de Canu, pelo bom desempenho de David Duarte, pela chegada do Ramos Mingo, essa dupla passa a sentar no banco de reservas. Hoje foi titular em razão da indisponibilidade de David Duarte por lesão, não joga mais esse ano, e de Mingo por suspensão. Na lateral esquerda, Luciano Juba. O meio-campo foi com Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Acevedo mantido no time titular, apesar do retorno de Caio Alexandre, e o ataque com Ademir Pulga e o William José, esse trio que vem jogando junto já há bastante tempo. O Bahia, ele começa o jogo de uma maneira muito interessante, Celso. Assim. É natural dentro do futebol brasileiro que o time mandante ele se lance ao ataque, tente fazer as suas principais jogadas já nos 15 minutos iniciais. É muito costumeiro a gente ver esse tipo de coisa acontecer no futebol brasileiro. Na verdade, isso a gente não viu hoje em Caxias. O que a gente viu foi um Bahia dominante,
Um Bahia que tentou controlar o jogo dentro das suas características, pela posse, armando jogadas pelo lado direito, contando com a genialidade, a capacidade cerebral de Everton Ribeiro de fazer o jogo andar. Ele é um termômetro desse Bahia, na verdade. Quando ele vai muito bem, o que tem acontecido em todos os jogos desde o retorno do seu problema de saúde, o Bahia vai bem. Quando ele não está em campo, afinal de contas, em campo ele não tem ido mal, mas quando ele não está em campo, o Bahia é outro. E no primeiro tempo, o Bahia, sobretudo ali nos 15 minutos iniciais, teve uma atuação digna, uma atuação honrada, uma atuação que condiz com aquilo que o torcedor do Bahia espera e que o Bahia deveria fazer fora de casa e que faria com que o Bahia chegasse a resultados melhores, não só na partida de hoje, mas em outras, como a gente já bem elucidou aqui. E esse Bahia ele foi se esvaindo a partir do momento em que, numa jogada pela direita, começando ali mais uma vez com Everton Ribeiro, Ademir, e esse último faz uma belíssima finalização, acertando um belo chute de média distância, abrindo o placar aos 21 minutos. Bochecha esse Bahia da rede, deixa de existir. Na bochecha da rede, um chute inapelável. Assim. Giandray, que é um goleiro que costuma falhar muito, até falhou em alguns lances da partida de hoje. No lance do gol, ele não tem responsabilidade, não tem culpa nenhuma no que aconteceu ali. Foi um belíssimo gol de Ademir. O problema, Celso, é que o Bahia ele passa a ter uma postura permissiva, passiva, né, de baixar demais a linha, de se esconder muito do jogo. Rápido, né? Quase que automático. Muito rapidamente. Automático gol, né? Imediatamente após. Assim, a gente tem, por exemplo, um Bahia que criou ações, né, com a bola rolando ali, algumas possibilidades de finalizações. Até não teve finalizações tão claras, mas algumas chances boas, né, para esse Bahia nos minutos iniciais. O Juventude que só veio finalizar de fato ali aos 18 minutos numa cabeçada de média distância, cabeçada na entrada da área de Nenê. Durante todo esse tempo. Sem perigo ali, só para aquecer Ronaldo. Exatamente. Então, assim, o Bahia que vinha dominando as ações, é impressionante como o Bahia, ao chegar no objetivo, simplesmente muda de cara. Um time que muda a sua face, assim, porque levou 21 para fazer e só 7 para perder todo o mérito que tinha construído a partir do que fez, o que evidencia, assim, uma ausência de compreensão das nuances do jogo, Celso, porque e do muito embora o Juventude, né? Mais do que do exatamente, jogo, da competição, né? Isso, porque muito embora o Juventude tenha tentado competir, não faltou competitividade ao time jaconeiro hoje, falta técnica, falta capacidade técnica. A linha de defesa do Juventude, que hoje entrou com 3 zagueiros em razão da indisponibilidade dos laterais que costumam atuar ali, o Igor Formiga e o Wilker Ângelo, por opção do Thiago Carpini, ele não utilizou o Everton, que é bem conhecido aqui da torcida do esporte, mas ele entrou ali com uma linha de 3 zagueiros que, quando o Bahia atacava na fase defensiva, eles emulavam um 5-3-2, né? Quase que todo mundo jogando ali atrás da linha da bola, porque faltava qualidade embarcada nesse time, mas não faltava competitividade. E nessa de competir, o Juventude se lança ao ataque e consegue o gol de empate apenas 7 minutos depois do Bahia ter conseguido fazer o seu gol de abertura do placar. O que já evidencia aqui aquilo que a gente costuma falar, né? Um Bahia que não compreende a importância de você continuar jogando o jogo, independente das circunstâncias do que acontece na partida. Um Bahia que toma gol simplesmente em todos os jogos fora de casa, Celso. Todos os jogos. Desde essa vitória que eu falei aí do jogo contra o Corinthians, o Bahia é vazado em todas as partidas. Então é um time que não consegue proteger, não consegue passar com a chamada baliza limpa, que é uma expressão que os atletas costumam utilizar muito aqui na Fonte Nova. Nos vídeos de bastidores, eles costumam falar sobre isso. E aqui o Bahia até consegue, algumas vezes, algumas partidas, chegar nessa tal meta da baliza limpa, mas fora de Salvador nunca consegue, o que é um reflexo claro da ausência de concentração que esses atletas precisam ter para continuar com o placar favorável. Porque o Bahia chega até fazer gols, né? Fez gols contra o Internacional, fez gol hoje contra o Juventude, mas não consegue proteger o seu resultado. E nessa dinâmica, o jogo vai ganhando contornos dramáticos, porque ele vai ficando aberto, né? Sobretudo porque alguns jogadores não conseguem jogar bem, Jean Lucas há algum tempo, dentro e fora de Salvador, mas outros, jogando longe de Salvador, parecem não conseguir repetir as boas atuações que tem na Fonte Nova. E aí, quando você tem 4, 5 atletas jogando tão abaixo daquilo que costuma entregar, é muito difícil que outros 2, 3 consigam carregar, Celso. Foi assim que o Bahia se viu na necessidade de fazer substituições também no segundo tempo, essa baixa técnica de alguns atletas ou pelo desgaste físico de Everton Ribeiro,
E aí o Bahia, que até começou bem o segundo tempo, com alguns minutos de dominância, Celso, passou a inexistir na partida, no momento em que Everton precisa ser substituído ali com 13, 14 minutos do segundo tempo, e Rogério tem a infelicidade de colocar no seu lugar Eric, né, um jogador defensivo que não consegue contribuir. O Bahia perde completamente o meio-campo, não pela questão do atleta, mas pela capacidade que o atleta tem de entregar, substituindo um jogador que tem outras funções dentro do campo. Né? E aqui fica a minha principal bronca com o Rogério na noite de hoje, porque ele deveria ter colocado o Cauli naquele momento da partida. Por mais que ele não desse certo, por mais que o Cauli não jogasse absolutamente nada, mas eu tenho certeza absoluta que nenhum torcedor o culparia, o responsabilizaria tanto pelo insucesso do Bahia na noite de hoje, se ele tivesse lançado mão dessa substituição. A gente sabe que provavelmente Michel Araújo seria o jogador acionado caso esse estivesse disponível, mas não estará. E aí não adianta você se escorar na Cauli vai ficar ali, Cauli Araújo. Cauli vai acabar ficando sem nota, inclusive, né? Pelo momento Exatamente. Que ele acabou entrando na partida, né? Não tem como a gente avaliar o atleta, porque ele deveria ter entrado antes. E quando ele poderia ter feito algo no jogo, a bola foi negada para ele ali no lance onde o Bahia conseguiu, inclusive, Celso, já até fechando a análise do jogo aqui nessa primeira parte, conseguiu proporcionar o lance mais bizarro da noite de hoje. Assim, porque em determinado momento, o Juventude, percebendo que o empate já não o satisfaria, se lançou completamente ao ataque, e aí o jogo ficou numa trocação absurda. Aqui em Salvador a gente chama de baba. O jogo virou um baba. Juventude ia para cima de maneira completamente desorganizada, louca. O Bahia tinha um espaço gigantesco para atacar a defesa do time de Caxias do Sul, e de maneira também desorganizada ainda conseguia chegar ao ataque. Foi sofrendo. O Ronaldo começando a fazer defesas milagrosas, pelo menos 2 intervenções inexplicáveis de tão grandes. E ainda assim o Bahia consegue achar um lance, Celso, onde pela esquerda Luciano Juba faz o cruzamento, a bola sobra, Thiago finaliza mal, ela ainda sobra novamente, a Ademir finaliza mal, e aí ela sobra absurdamente limpa para Gilberto parar, pensar, escolher o lugar onde ele vai simplesmente empurrar a bola para a rede, e ele consegue fazer uma finalização absurdamente ridícula, fazendo com que o Bahia, que não tinha jogado bem, desperdiçasse a sua principal chance de voltar à frente do placar naquele momento. E naquele lance, Celso, Cauli estava simplesmente livre e inteiro para receber a bola de Ademir e finalizar com mais qualidade. Então, o que acontece na noite de hoje é a repetição de vários outros capítulos dessa novela dramática que é o Bahia fora de casa. Uma equipe que não compreende a posição em que se encontra na tabela, que não consegue entender que tipo de atitude precisa ter para poder se aproximar mais dos triunfos, e uma equipe que deixa a desejar, que deixa no seu torcedor aquele sentimento de que poderia ser mais, poderia ter conseguido mais. A caminhada para frente foi mais tímida do que poderia ser, sobretudo porque o Bahia se sabotou nos momentos cruciais da temporada, sejam naquelas eliminações onde a gente viu o Bahia adotar uma postura passiva, todas elas fora de casa, ou no momento onde o Bahia se viu refém da sua própria negligência, Celso. Em momentos onde o time não jogou tudo o que poderia jogar, se contentou com resultados simplórios, com resultados ínfimos, com resultados que não condizem com o Bahia, que joga a Libertadores mais uma vez, mas que poderia, nesse momento da tabela, do campeonato, estar numa condição um pouco mais segura, ou pelo menos mais próximo, de chegar à condição de jogar a Libertadores direta, sem precisar passar pelas fases preliminares. E esse é o objetivo, Celso, a partir do resultado de hoje, ficou muito difícil de ser alcançado. E aí repetir o suplício, né, da temporada 2025, onde o Bahia acabou sofrendo bastante com a quantidade de partidas e o desgaste físico que isso acabou proporcionando dentro do seu elenco, por mais qualidade embarcada que o elenco de Rogério Ceni tenha à sua disposição. Dito isso, meu caro Gabrielzito, vamos com o campinho do Bahia para a gente seguir com a análise dos destaques individuais e podemos fechar. Olha só que maravilha. Esse campinho do 45 minutos me lembra os ótimos tempos do CM. Tá? Do CM. Joguei muito CM do M3 e do M4, viu, Celso? Gostava muito demais. Bom demais. Aquilo ali é uma escola. Mas vamos lá, vamos falar aí desse Bahia, o que a gente pode falar
de Ronaldo. Teve até gol de bicicleta anulado aí, meu caro Ravel, que acabou passando batido. Mas no início da jogada, tá claro ali que acabou ficando relativamente claro que houve um impedimento, né, no lance. É até bom você ter começado por essa observação, meu amigo Celso, para a gente fazer aqui um destaque positivo à arbitragem. A gente que costuma sempre ter que falar muito de arbitragem em termos negativos, em aspectos não favoráveis em relação à arbitragem no Brasil, que a gente sabe que é uma lástima, que infelizmente não apresenta uniformidade de critério, qualificação suficiente para que os profissionais possam fazer o seu trabalho da melhor forma. Hoje não, hoje para mim a arbitragem, o conjunto de arbitragem funcionou muito bem, e aquele bandeirinha ali que atuou ali mais pelo lado direito da transmissão, né, mais próximo do gol da torcida organizada do Juventude, teve bastante trabalho, mas em várias ocasiões eu acho que ele bandeirou muito bem, e esse lance, apesar de ter ido para o VAR, né, para o VAR invalidar o gol, mas o Bandeira, ele levanta ali o seu instrumento de trabalho, mostrando que ele estava bem atento num lance bem ajustado, tá? Um lance muito difícil de ser marcado no campo, então eu faço aqui essa observação positiva para a arbitragem, que para mim na noite de hoje conduziu o jogo muito bem. E Fernando muito bem Mendes de Sales Nascimento Filho, do Pará, olha só, quase o nome da princesa Isabel. Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, e que foi assistido por Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul, e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha, do Rio de Janeiro. Maravilha, trabalharam bastante. O homem trabalha no sobrenome também, mas trabalhou em campo, trabalhou bem. Muito bem, vai também para Ronaldo, o goleiro que, se no primeiro tempo teve uma atuação mais discreta, o Juventude não teve tantas finalizações no alvo ali para ele ter que trabalhar, mas no segundo tempo ele foi simplesmente o nome da partida, né? O jogador responsável em muitos momentos ali pela manutenção do 1-1, que já não era grande coisa, mas se o Bahia saísse derrotado da noite de hoje lá, Celso, em Caxias, o clima ia pesar ainda mais, e isso não aconteceu, fundamentalmente porque Ronaldo teve uma atuação de gala, mais um ótimo momento, e que hoje teve uma atuação destacada novamente, um atleta que está em fim de contrato com o Bahia, mas que tem uma opção de compra, fixado em 4 milhões de reais o passe dele, a tendência é que o Bahia exerça essa opção de compra, porque é um jogador que superou a desconfiança e tem feito com que o Bahia, pelo menos no gol, não sofra mais como já sofreu nessa temporada. Então, muito bem aí para Ronaldo. Tempo, meus amigos, o nome disso é o tempo, a importância do tempo aí. Olha só, Ronaldo se estabelecendo como um ativo importante desse Bahia, em uma das funções, uma das posições que mais deixou o torcedor do Bahia de cabelo em pé. Já pode colocar aí, Gabrielzito, portanto, melhor em campo para Ronaldo. Se alguém tomar, que tome, mas por enquanto fica aí com o Ronaldo, o nosso indicativo aí de melhor jogador em campo, pelo lado do Bahia. Agora vamos falar de Gilberto. Gilberto, você destacou a importância do retorno dele, né, à titularidade. Como se houve, então, nosso caro Gilberto nessa volta? Gilberto proporcionou hoje, Celso, o suco de Gilberto no Bahia. É um jogador que ele é mais titular, né? Teve mais aparições como titular, muito mais por indisponibilidade técnica do Santiago Arias, um jogador que não consegue entregar estabilidade, né, na função ali, que tem seus vacilos, seus momentos ruins. O contrato de Arias, que inclusive está encerrando agora, existe uma tendência de que não seja renovado. E Gilberto, ele também não se torna um jogador confiável, um jogador que em vários momentos falha, vacila. Essa posição da lateral direita no Bahia, que em algum momento da temporada, Celso, chegou a ser uma zona de conforto para o torcedor, independente de quem jogasse. Hoje é um momento de grande preocupação, porque Arias, ele foi levado à condição de reserva hoje, depois de 2 partidas sendo titular, e as 2 partidas anteriores ele tinha tido atuações regulares, assim, não tinha jogado mal, mal bastante para ir para o banco e nem bem o suficiente para justificar e manter a sua titularidade. Então a entrada de Gilberto hoje, ela não gera burburinho pelo torcedor, mas a atuação da saudade de Arias, né? Então, dentro dessa perspectiva, fica aqui uma grande interrogação, inclusive, sobre quem será o titular contra o Sport na próxima rodada, porque nenhum dos dois consegue entregar a estabilidade que já entregaram em algum outro momento da temporada. Então, Gilberto hoje vai de muito mal,
uma péssima partida, além de tudo que a gente já conhece do atleta, que é a irresponsabilidade em vários momentos do jogo, onde ele flerta com a possibilidade de ceder a bola para um adversário num contra-ataque perigoso. Ele teve nos seus pés a chance mais clara do Bahia vencer a peleja de hoje e simplesmente chutou da maneira como chutou, uma irresponsabilidade total, uma ausência de comprometimento mesmo com o jogo, porque se ele tivesse tido um pouco mais de cabeça fria, olhasse ali o gol, ele teria finalizado melhor e o Bahia teria saído vencedor muito provavelmente. Então tá na conta dele o fato desse resultado ter sido o que foi hoje, pela importância dele no momento mais crucial, onde o Bahia poderia ter feito o segundo gol. Celso. Vamos com a outra lateral, agora falar de Luciano Juba. Luciano Juba afastou aquela maldição dos jogadores do Bahia que retornam da convocação para a seleção brasileira ou está reforçando por enquanto? Está reforçando por enquanto, Celso. Na verdade, em determinado momento aqui da minha análise, quando eu estava falando ainda sobre o jogo mais diretamente, eu cheguei a dizer que, além da atitude, da postura, não embarcar para fora de Salvador, o futebol de alguns atletas especificamente também não embarca. Existem jogadores que conseguem fazer boas partidas em Salvador e partidas ruins jogando longe da Fonte Nova. E hoje a gente já pode dizer que Luciano Juba, há algum tempo, tem sido um desses atletas. Um jogador que não consegue entregar, longe de Salvador, o nível próximo daquele que ele entrega jogando na Fonte Nova. Então, assim, o torcedor do Bahia gosta muito de Juba, eu também me incluo nessa lista, sou fã do cara, é um dos melhores jogadores do Bahia na temporada, indiscutivelmente, mas jogando fora de Salvador, há algum tempo ele não consegue simplesmente entregar um bom desempenho. O torcedor vai lembrar ali daquele lance contra o Internacional, onde ele cruza a bola na cabeça do William José e a bola sobra ali para Thiago empurrar para as redes, fazer o gol de empate, mas isso não é o suficiente para a gente analisar a performance, sabe, Celso? Você pode colocar ali um atenuante em determinado momento, quando o cara participa de um lance direto do jogo, do gol, que o Bahia eventualmente faça, mas isso também não torna salvo-conduto para a gente dizer que a atuação do atleta ela é boa como pode ser. E o sarrafo de Juba é alto, porque ele mesmo colocou o sarrafo lá. Então hoje ele não foi bem, Laranja aí jogou mal, e espero que ele, em Salvador, seja mais do Juba que o levou à seleção do que o Juba que tem sido desde o seu retorno de lá. Contra o Leãozinho? Ô, jovem. Vamos lá. Vamos seguir agora com a nossa primeira linha, tá? E falar da dupla Gabriel Xavier e Canu, ou Canives, como preferem nossos amigos soteropolitanos. Exatamente, soteropolitano prefere Canives, vou até começar com ele, que se salva aí nessa zaga do Bahia com um razoável, nada mais do que isso, tá? Teve uma atuação menos comprometedora do que os seus companheiros do sistema defensivo ali, né? À exceção de Ronaldo. Um jogador que passa segurança, né? Com o retorno de Mingo, a tendência é que ele seja titular na zaga central no próximo jogo, da próxima rodada. Não comprometeu na partida de hoje, poderia ter entregado um desempenho melhor, mas está longe de ser um dos que mais prejudicou o Bahia na noite de hoje. O mesmo eu não posso dizer de Gabriel Xavier, que no lance do gol de Gabriel Talhari, ele falha ali no posicionamento, né, junto com o Gilberto, uma falha coletiva ali dos dois atletas. Em vários outros momentos do jogo ele também vacila demais, até na sua principal característica, que é a bola aérea, ele deu uma dormida no jogo de hoje, apesar de ter conseguido salvar um lance ali quase em cima da linha, isso também não o exime da sua responsabilidade de ter tido uma péssima atuação na noite de hoje. Então, Gabriel Xavier também vai de muito mal, porque comprometeu diretamente ali a segurança do sistema defensivo do Bahia, que não teve uma boa jornada hoje, Celso. Muito bem, dessa forma a gente avança para o setor de meio campo, onde a gente teve Nicolas Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Como esse meio campo, essa segunda linha, trabalhou nesse empate diante do Juventude, Rafael? Cada um de uma cor aí, Celso. Começando por Acevedo, que entrega muita vontade, muita fome, apetite, mas que não possui a mesma qualidade técnica de Caio Alexandre. Em determinados momentos, o Bahia sente falta disso, né? Um Caio Alexandre que há algum tempo também, desde que retornou de lesão, ainda não conseguiu ter uma atuação boa. Faz com que a gente prefira, de fato, a titularidade de Acevedo nesse momento. Não é questionada, não é contestada, mas a gente sabe também que Acevedo é mais apetite, é mais transpiração, é desarme, é intensidade,
em detrimento da qualidade técnica que Caio Alexandre consegue entregar. E o Bahia tem sentido falta disso. Então, dentro dessa configuração, a Acevedo vai com um razoável, aí, com a observação de que a atuação dele ela não vai ser avaliada como positiva, apesar de não ter comprometido, mas não vai como positiva porque falta esse quesinho de ser um jogador que consiga contribuir um pouco mais com esse Bahia, ofensivamente falando, Celso. Já Jean Amarelinho, Lucas, então, amarelinho para ele. Já Jean Lucas é vermelho, assim. olha, Rogério Ceni é um cara muito que mal, ele então, está vendo aí muito a mal. maldição dos convocados do Bahia. O que é que está acontecendo com o Jean Lucas? O que é que está acontecendo com o Luciano Juba? Pois é, Celso, assim, é um negócio que não dá para explicar, assim, como esse atleta evoluiu nessa reta final de temporada e, assim, eu observava que Rogério é um treinador que, por padrão ali de praxe, ele não costuma fazer substituições no intervalo, né? Normalmente, para isso acontecer, a resposta negativa de algum atleta em campo precisa ser muito grande, né? Evidenciar, assim, ao ponto de saltar os olhos de qualquer pessoa que esteja assistindo o jogo, né? E ele fez isso hoje, né? Substituiu o Jean Lucas no intervalo. Então é uma amostra de que essa avaliação aqui, todas podem eventualmente ser contestadas por algum motivo, né? Mas essa eu acredito que seja em conteste por quem assistiu a partida de hoje. A partida de Jean Lucas foi assim um negócio tenebroso, terrível. Não dá para a gente entender o que está acontecendo com esse jogador, porque se eu falei de Juba, que pelo menos em Salvador tem conseguido jogar minimamente bem, Jean Lucas não consegue em lugar nenhum. Está indisponível para o próximo jogo contra o Sport, mas eu acredito que a sua ausência não será sentida, será tratada como reforço, porque eu acho que chegou a hora, mesmo que na reta final da temporada, eu acho que o torcedor do Bahia, Celso, começa a sentir a possibilidade de testar a performance, a postura do time sem esse jogador em campo, porque ele simplesmente não tem conseguido aparecer para a torcida como uma opção minimamente confiável, como já foi em vários outros momentos dessa temporada. Não à toa ele também se tornou um jogador selecionável em 2025, mas já há algum tempo, Celso, Jean Lucas não consegue fazer boas partidas. Então é por isso que hoje ele vai de muito mal. Everton Ribeiro joga de fraco, o homem, né, velho? Uma pena ainda não tá com o físico 100% recuperado, o condicionamento físico 100% recuperado para jogar os 90 minutos, né? Exatamente. Se a gente já tivesse que falar aqui de um Bahia onde Everton pudesse jogar pelo menos 70, 75 minutos, que é o que habitualmente ele entregava antes desse problema de saúde sério que ele acabou tendo, provavelmente a gente falaria de um Bahia mais dominante na partida, mais seguro, mais estável. É impressionante a capacidade que ele tem de mobilizar os atletas em torno dele, de acalmar o jogo quando é necessário. São poucas as vezes onde o Bahia, com Everton em campo, se coloca atrás do placar, né, ou não tem ali o domínio territorial da partida, sabe? Porque ele faz o jogo fluir de uma maneira muito fácil, muito tranquila. E o Bahia sentiu muito a falta dele quando ele sai ali no minuto 58 do jogo, Celso. A partir dali, o Bahia só andou para trás. Então, com isso, a gente tem que colocar aí a avaliação mais positiva para Everton Ribeiro, fazendo votos de que ele possa jogar mais minutos nas partidas derradeiras, mesmo que a gente saiba que ele não vai jogar os 90 minutos em nenhum desses dois jogos, mas que pelo menos ele consiga contribuir mais para que o Bahia não viva os momentos de declínio como viveu nos jogos onde ele acabou tendo que ser substituído, como foi hoje, como já havia sido contra o Vasco. Então, Everton Ribeiro é uma sumidade, um craque, e para ele também vai o verde de muito bem, apesar de mantido aí a posição de melhor em campo para Ronaldo pela sua importância na manutenção do resultado. Everton Ribeiro foi outro muito bem avaliado na noite de hoje. Muito bem, então Everton Ribeiro também vai com o verde musgo, o verdão, tá? Igual o Ronaldo, mas a coroa do melhor em campo segue com o goleiro do Bahia. Vamos agora falar dos três atacantes. Autor do gol Ademir, Eric Pulga, sempre uma esperança, né, de boas jogadas, de gênesis de cenários de gol, e falar também de William José. Pois é, com esse verde de Everton Ribeiro, os verdes estão aposentados na noite de hoje, Celso, foram descansar, e daqui por diante o único que se salva entre os titulares é Ademir. Com ele eu vou começar aí com razoável,
porque ele vinha fazendo uma boa partida enquanto o Everton Ribeiro estava em campo, eles conseguiam contribuir ali, combinar boas jogadas, eles se acham muito facilmente em campo, não só Everton com Ademir, mas Ademir com Everton também, dando origem a algumas jogadas, mas no segundo tempo Ademir simplesmente sumiu do jogo, né? Ele desapareceu, escafedeu-se, não conseguiu se encontrar mais no jogo e teve oportunidades para fazê-lo, né? O Bahia em determinado momento teve campo demais para avançar e ele não conseguia vencer os duelos pessoais ali no segundo tempo, como chegou a fazer no primeiro, além de ter sido o jogador envolvido, um dos jogadores envolvidos no ataque lastimável ali, onde o Bahia não consegue fazer o gol. Ele poderia ter tocado a bola para Cauli e não fez. Então, Ademir, ele tem hoje um tempo bom, um tempo ruim e, na média, um razoável aí. Vai se salvar também um razoável assim de William José, mas é um amarelo menos reluzente do que o de Ademir. Eu acho que ele consegue até participar um pouco mais do jogo no primeiro tempo, no segundo fica bem isolado, né, não consegue mais contribuir, mas é um amarelo menos razoável do que os outros em campo aí, o Canu, o Acevedo, o Ademir. Eu vou colocar esse amarelo aí de razoável para William José, só porque eu não acho que ele tenha sido tão nocivo ao time como foram outros jogadores que a partir de agora também vão ter aí os seus conceitos negativos, e um deles é Eric Pulga, não conseguiu jogar bem, é um atleta que desde que voltou de lesão também não tem conseguido, apesar de ter feito o gol ali contra o Vasco, gol salvador do Bahia, mas não tem conseguido também, Celso, ser o mesmo Pulguinha que era ali, que se notabilizou por entregar desempenhos muito bons vestindo a camisa do Bahia, mostrando até uma adaptação mais rápida do que o esperado. E hoje Pulga não foi bem, jogou mal aí mais uma vez. Perfeito. Agora a gente vai com os suplentes, jogadores que acabaram entrando em campo sendo acionados por Rogério Ceni, que voltou, por exemplo, do vestiário com essa mudança no meio-campo. Rodrigo Nestor na vaga de Jean Lucas, que já havia sido muito mal, né, na primeira etapa. Exatamente. Por isso, inclusive, qualquer coisa que viesse dali por diante, Rodrigo Nestor é um jogador que oscila bastante no Bahia, inclusive, não tinha a tendência de não ser pior do que o que Jean Lucas conseguiu entregar, assim, só se ele conseguisse ser expulso. Mas fora isso aí, a gente não veria algo pior do que foi Jean Lucas. E Rodrigo Nestor até começa bem ali, dá uma boa carta de boas-vindas ali, com menos de um minuto, ele finaliza de média distância, com força. Jandrei dá uma falhada no lance, a bola sobra ali, Pulga acaba não conseguindo completar para o gol, o zagueiro do Juventude, acho que foi o Mandaca no lance, consegue desviar a bola para escanteio, mas foi até um bom começo de Nestor, depois se envolveu em algumas boas tramas, depois sumiu, como todo o time do Bahia cedeu o domínio territorial à Juventude, e com isso, apesar dele ter sido para mim o melhor entre os suplentes, ele não vai ganhar nada além de um razoável, não. Melhorou um pouquinho a condição de jogo do Bahia no meio-campo a partir da sua entrada, mas não o suficiente para a gente colocar aqui um conceito positivo no seu desempenho. Depois, Rogério Ceni promoveu aquela mudança que talvez tenha sido a mais polêmica, mais controversa desse 1-1, que foi a substituição de Everton Ribeiro por Eric. Algo que ele deveria, se ele queria ter feito, de manter o Bahia em cima, ele deveria ter colocado o Cauli nesse momento. E como ele colocou o Cauli já no final, a gente formaliza aquilo que a gente já havia dito também aqui, Celso, que é colocar sem nota para Cauli, forçadamente, porque eu acho que o Rogério mudou o time ali, errou no time da mudança. E Eric, se fosse para entrar nesse jogo, na minha avaliação, poderia ter entrado, quando o jogo virou baba, ele poderia ter entrado no lugar de Acevedo e não no lugar de Everton Ribeiro, se o treinador desejasse ter esse atleta no campo. O Eric não fez uma boa partida, não conseguiu jogar bem, não reuniu ali as características e as funções que ele precisava desempenhar para que o Bahia conseguisse chegar ao seu segundo gol. Eu acho até que o desempenho ruim de Eric, que ganha um laranja de jogou mal hoje, está mais na conta do treinador do que do próprio atleta, mas a gente também não pode deixar de corresponsabilizar o jogador aí, porque ele não conseguiu entregar o desempenho que dele se espera. Então o Eric vai de laranjinha de jogou mal. Então, entre a substituição de Everton Ribeiro por Eric, né, e a de William José por Cauli, que já analisamos, tivemos uma substituição dupla, né? Thiago entrando na vaga de Pulga e e Caio Alexandre entrando na vaga de Acevedo. Como é que você analisa Thiago e Caio?
Nesse caso aí, especificamente, são duas substituições que até o treinador costuma fazer e que a gente não questiona, né? Não contesta, são substituições, eu diria que dentro de um skate natural do que é o Bahia, necessárias, né? Principalmente quando o Bahia precisa construir o resultado. Caio Alexandre é um jogador que trata melhor a bola do que o Acevedo, tem mais capacidade de verticalizar o jogo, enquanto o Thiago pesa mais a área, apesar de não ter a mesma velocidade de Pulga, é um jogador que consegue atuar quase como um segundo atacante, Celso, e aí isso gera também mais oportunidades próximo à baliza do adversário. Então, as substituições em si, elas se justificam. As atuações dos atletas, infelizmente, não. Então, Thiago e Caio Alexandre jogou mal os dois, não conseguiram contribuir com absolutamente nada. O desempenho não foi aquele que a gente espera desses jogadores que foram e são muito úteis para esse elenco do Bahia em 2025. Muito bem. Então, dessa forma, fica faltando somente a análise do professor Rogério Ceni. O que é que você achou aí das escolhas de Rogério para a partida e para as substituições? Hoje eu vou colocar um muito mal em Rogério Ceni aí, Celso. Simbólico, tá? Primeiro porque, como eu disse, a substituição de Eric por Everton Ribeiro não funcionou. O que, para mim, comprometeu tudo que foi o Bahia nesse segundo tempo, principalmente. O que evidencia, destaca, uma miopia de leitura do jogo que um treinador com 79 jogos transcorridos na temporada, conhecendo bem seu elenco como ele conhece, há 2 anos e 2 meses já à frente desse clube, desse comando técnico, ele não deve cometer, sabe? Ele não tem essa margem para fazer isso, Celso. Então, eu acho que pesou muito essa incapacidade de leitura assertiva do que fazer no jogo de hoje diante da iminente substituição de Everton Ribeiro. Mas o muito mal vai também, e principalmente por isso vai, pela incapacidade de fazer esse Bahia jogar fora de casa. Sim. Uma incapacidade assumida há pelo menos 6 partidas. A simbologia, né, desse exatamente. Empate, né? E que não muda, o cenário não muda. O Bahia pode pegar o Juventude, o Flamengo, o Fortaleza, o Atlético Mineiro, o Internacional, o Vitória, e a postura covarde desse Bahia, a postura insólita, uma postura, sabe, muito difícil de ser engolida, ela permanece e não mudará. Tá? O Bahia não vai simplesmente aprender a jogar futebol contra o Fluminense. O Bahia não terá a postura que o torcedor espera que o time tenha, jogando longe dos seus domínios. E eu acho que o Rogério tem responsabilidade direta nisso. A comissão técnica como um todo, a diretoria de futebol também tem essa responsabilidade, porque essa postura às vezes soa muito blasé e às vezes ela vai de encontro a uma admissibilidade do fracasso, que é algo que o torcedor do Bahia se incomoda muito e que o clube parece se incomodar pouco, né? Porque a gente não vê assim jogadores demonstrando indignação consigo mesmo, né? Não vê outros membros da comissão, outros membros desse clube se portando de uma maneira onde a gente possa perceber naqueles rostos ou no discurso a indignação que o torcedor está sentindo já há muito tempo. Um Bahia que vai fechar, provavelmente não vencerá o Fluminense no Rio de Janeiro no dia 7 de dezembro, vai fechar o Campeonato Brasileiro com 4 vitórias fora de casa e um desempenho muito ruim. Se a gente falou de um Bahia que evoluiu ao longo desse ano em relação ao ano passado, o desempenho fora de casa consegue ser pior, Celso. Tá? Os 2 desempenhos nos 2 anos estarão abaixo de 30%, ano passado foi, mas esse ano consegue estar ainda mais abaixo. Então, essa é uma mancha muito grande em 2025 do Bahia, e o Rogério tem responsabilidade direta nisso. É com certeza o principal ponto a evoluir para 2026. Afinal de contas, eu sou um defensor da permanência do treinador, da manutenção do seu trabalho. Não estamos aqui com isso dizendo que ele está invalidado ou não serve para o Bahia. Eu não faço parte dessa corrente, embora cada vez mais esse burburinho ecoe nas bolhas das redes sociais, nas comunidades de torcedores do Bahia. Eu entendo quem pensa dessa forma, mas eu não faço parte desse grupo. Tá? Eu acredito que o trabalho de Rogério Ceni carece sim de melhorias, carece de evolução, e a principal delas para se tratar esse hematoma que existe dentro desse corpo do Bahia é como o Bahia joga fora de Salvador. E é por isso que hoje ele vai com muito mal, bastante simbólico, Celso, porque esse muito mal de hoje, ele é, na verdade, um muito mal de um Bahia que vai sempre muito mal
fora de casa, e é um sintoma do porquê o Bahia não foi mais longe do que poderia ter ido nesse Campeonato Brasileiro. E é algo que está muito claro também no nosso campinho, né? Somente 2 notas positivas para Ronaldo e para Everton Ribeiro. Normalmente, quando o goleiro vai bem, é porque o time vai mal. E Everton Ribeiro, lembrando, acabou sendo substituído pelo volante Eric, ainda ali de certa forma, no começo, 15 minutos do segundo tempo. O amigo Aldérico Fraga aqui tá me lembrando, eu até falei que foram 4, na verdade foram 3. O Bahia só venceu Palmeiras, Red Bull, Bragantino e Corinthians. Venceu Perfeito. 3 paulistas aí e demais só insucessos. Aldérico, muito obrigado pela lembrança. Aproveito aí para mandar um abraço em todo mundo, tá, que acompanhou aqui o nosso programa ao vivo, deixou mensagem. Obrigado de coração. Obrigado também a Ravel Pinheiro pela companhia. Obrigado a Gabriel Costa, diretor aqui do nosso programa. E principalmente, muito obrigado a você pela audiência. Se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça. Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like. E se for possível, compartilhe aqui um dos nossos conteúdos para que o nosso canal chegue cada vez mais longe. Um forte abraço a todos, um ótimo fim de semana e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.